Hoje é dia de falarmos sobre as seleções com o melhor retrospecto em Copas do Mundo. Curiosidades como número de participações, vitórias e gols marcados. Então seja muito bem-vindo ao canal CDF, Curiosidades do Futebol. E já peço aquela força, porque o canal está no começo, então já fortalece com aquele like, hein? Se inscreva e vamos às seleções com mais tradições em Copas do Mundo. E já vamos iniciar nossa 20ª posição com a seleção do Chile, do goleador Alexis Sánchez. E vamos falar um pouco do retrospecto dos chilenos em Copas, né? Até porque a equipe do Chile jogou 33 partidas em Copas do Mundo, tendo 11 vitórias, 7 empates e 15 derrotas, marcou 40 gols e sofreu 49, e ao todo fez 40 pontos em mundiais. E ainda vale destacar que a seleção chilena participou de 9 edições de Copa do Mundo. O melhor desempenho da seleção chilena foi um 3º lugar quando sediou a Copa do Mundo em 1962. A equipe foi apelidada de La Roja ou simplesmente a Vermelha. Vamos falar da nossa 19ª colocação, que é do lateral esquerdo / zagueiro do Real Madrid Alaba, a seleção da Áustria. Ela que tem pouca tradição em mundiais, porém já jogou algumas partidas e tem 29 jogos com 12 vitórias, 4 empates e 13 derrotas, além de 43 gols marcados, 47 sofridos e 40 pontos marcados ao total. Vale destacar que essa lista foi separada de acordo com os pontos em mundiais, e a seleção da Áustria é regida pela Federação Austríaca de Futebol, criada em 1904 e afiliada à FIFA em 1907. Com 7 participações em mundiais, suas melhores apresentações foram na Copa de 1934 e 1954, quando a equipe austríaca chegou às semifinais do Mundial. E vamos falar da nossa 18ª colocação, que é a seleção da Suíça, que tem como estrela do Mundial Xherdan Shaqiri. E vamos aos números, porque a Suíça jogou 37 jogos em Copas, 12 vitórias, 8 empates e 17 derrotas, além de marcar 50 gols, tomar 64 e ter 44 pontos no total. Ela já participou 11 vezes do torneio. Suas melhores participações foram nas Copas do Mundo de 1934, 1938, 1954, quando chegaram às quartas de final, e na competição de 1950, quando ficou em 6º lugar. E vamos falar da nossa 17ª colocação, que é da seleção portuguesa, com o gajo Cristiano Ronaldo. E essa me surpreendeu, hein? Eu jurava que Portugal tinha mais participações em Copas. Vamos aos números. Portugal tem 30 jogos em Copas do Mundo, com 14 vitórias, 6 empates e 10 derrotas, além de 49 gols marcados, 35 sofridos e 48 pontos ao total. E como eu disse, eu jurava que Portugal tinha mais participações em Copas, porém Portugal está indo para o seu 8º Mundial na Copa do Catar de 2022. Vale destacar ainda, a seleção de Portugal chegou em 2 ocasiões às semifinais de Copas do Mundo, e sua melhor campanha ocorreu em 1966, quando a equipe de Eusébio chegou em 3º lugar do Mundial. Vamos falar da nossa 16ª colocação, que é da seleção da Hungria, que tem como grande destaque o goleiro Gulacsi, que joga no RB Leipzig. E a seleção da Hungria fez 32 partidas no Mundial, com 15 vitórias, 3 empates e 14 derrotas, além de 87 gols marcados, 57 sofridos e 48 pontos conquistados no total. Além de 9 participações em Copas do Mundo, a seleção da Hungria teve seu melhor desempenho em 1938 e 1954, quando foi vice-campeã do mundo jogando o Mundial. E agora vamos falar de uma seleção extinta do futebol, mas que dava muito trabalho, que era a seleção da União Soviética, que teve um dos melhores goleiros do mundo, Lev Yashin. A União Soviética fez 31 jogos, 15 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, com 53 gols marcados, 34 sofridos e 51 pontos ao todo. Com 7 participações em Copas do Mundo, seu melhor desempenho foi em 1966, quando ficou com o 4º lugar, perdendo a disputa de 3º para Portugal, tendo como seu principal ídolo o goleiro Lev Yashin, convocado para 4 mundiais, de 1958 a 1970. Vale destacar que o goleiro Lev Yashin foi reserva apenas na Copa de 70 e titular absoluto nas 3 edições anteriores. Eu já gostaria de saber a sua opinião, qual seleção chamou mais sua atenção em relação ao retrospecto em Copas? Comenta aí o que você acha e vamos seguir com a nossa 14ª colocação.
que é da seleção da Polônia, do artilheiro Robert Lewandowski. Com 8 participações mundiais, a seleção da Polônia fez 34 jogos com 16 vitórias, 5 empates e 13 derrotas, além de marcar 46 vezes e tomar 45, tendo assim um total de pontos de 53. A primeira participação da Polônia em Copas do Mundo foi no ano de 1938. Vale destacar ainda que a Polônia chegou a participar de 4 mundiais seguidos, de 1974 a 86, e sua melhor participação foi na Copa de 1974 e 1982, com o 3º lugar. Vamos falar de mais uma seleção extinta do mundo do futebol, e a seleção da Iugoslávia. Vale destacar que tinha como destaque na época Stojkovic. Além de participar de 9 mundiais, a seleção fez 37 jogos, com 16 vitórias, 8 empates e 13 derrotas, 60 gols feitos, 46 sofridos e 56 pontos. Sua melhor participação em Copas foi em 1930 e 1962, chegando às semifinais. E se a Iugoslávia não fosse extinta, esse seria o time dos caras, hein? Oblak, Versalico, Savic, Lovren, Kolasinac, Kovacic, Milankovic, Savic, Luka Modric, Tadic, Dzeko e Perisic. Sem dúvida alguma, seria uma das seleções mais fortes do mundo do futebol, além de dar muito trabalho nas Copas. Agora é hora de falarmos do goleiro Ochoa e do México, né? Ele que é descongelado de 4 em 4 anos. E o México nas Copas fez 57 jogos, com 16 vitórias, 14 empates e 27 derrotas, além de 60 gols marcados e 98 sofridos, e 62 pontos ao todo. E a seleção mexicana tem 17 participações em Copas, e com esses números que eu passei, eles têm 36% de aproveitamento nas 6 primeiras Copas do Mundo que disputou, de 1930 a 66, o México acabou caindo ainda na primeira fase. E vamos falar da seleção da Bélgica, que tem como destaque um dos principais atacantes do mundo no futebol, Romelu Lukaku, e a seleção belga fez 48 partidas em mundiais, além de conquistar 20 vitórias, 9 empates e 19 derrotas, marcar 68 gols e tomar 72, e ter ao todo 69 pontos. Vale destacar que a seleção belga participará de sua 14ª edição da Copa do Mundo de Futebol em 2022. A melhor participação da Bélgica foi no ano de 2018, com um 3º lugar na Rússia, né? Os belgas ficaram em 4º lugar em 1986. A seleção da Bélgica chegou a participar de 6 edições seguidas de Copa do Mundo, entre 82 a 2002. E chegamos ao grande top 10, com a seleção da Suécia e o seu ídolo Zlatan Ibrahimovic. E vamos destacar o número da seleção da Suécia no Mundial, com 51 partidas, com 19 vitórias, 13 empates e 19 derrotas, 80 gols marcados, 73 sofridos e 70 pontos no total. Vale lembrar que a Suécia participou de 12 mundiais e a Suécia chegou 4 vezes entre os 4 primeiros lugares. O melhor resultado da seleção da Suécia foi um vice-campeonato no Mundial de 1958, quando sediaram a Copa do Mundo. E vamos à nossa 9ª colocação, que é da seleção do Luizito Soares, o Uruguai, que é a 3ª seleção sul-americana com mais participações em mundiais. E a seleção uruguaia fez 56 partidas, com 24 vitórias, 12 empates e 20 derrotas, além de marcar 87 gols, sofrer 74 e ter 84 pontos. E com a classificação uruguaia para o Mundial do Catar, eles chegam a 14 participações. E como eu falei, o que faz dela a 3ª seleção da América do Sul com mais participações em Copas, atrás apenas de Brasil e Argentina. Vamos à nossa 8ª colocação, que pertence à seleção holandesa, do atacante Memphis Depay. Vale destacar que a seleção dos Países Baixos fez 50 jogos em Copas. A seleção holandesa tem 27 vitórias, 12 empates e 11 derrotas, além de marcar 86 vezes, sofrer 48 e ter 93 pontos. E a seleção holandesa tem 10 participações em mundiais, com suas melhores campanhas em 1974, 1978 e 2010, conquistando assim um tri-vice-campeonato da Copa do Mundo. E chegamos ao nosso 7º lugar, né? Com a seleção da Espanha, do atacante Álvaro Morata. Vale destacar que a seleção espanhola fez 63 jogos, com 30 vitórias, 15 empates e 18 derrotas, marcando 99 gols, sofrendo 72 e conquistando assim 105 pontos.
Com 15 participações mundiais, a seleção espanhola estreou no Mundial de 1934 e sua melhor classificação em Copas do Mundo foi na Copa do Mundo da África do Sul em 2010, quando conquistou o título em cima da Holanda. Uma das seleções mais tradicionais também do mundo do futebol é a seleção inglesa do atacante Harry Kane, ela que jogou 69 partidas em mundiais, com 29 vitórias, 21 empates e 19 derrotas, além de marcar 91 vezes e sofrer 64, conquistando assim 108 pontos. Com sua primeira participação em mundial em 1950, tendo 15 ao todo, além de conquistar uma Copa do Mundo no ano de 1966, quando a equipe inglesa se sagrou campeã do mundo. Mais uma seleção com grande tradição nos mundiais é a seleção francesa do atacante Kylian Mbappé. A seleção francesa que teve sua primeira participação em 1930 e jogou 66 partidas com 34 vitórias, 13 empates, 19 derrotas, marcando 120 gols, tomando 77 e tendo assim 115 pontos conquistados. Além de ter 15 participações em mundiais, a seleção foi campeã por 2 vezes, em 1998 e na temporada de 2018, aonde conquistou a final para cima da Croácia por 4-2. Mais uma seleção que é figurinha carimbada no Mundial é a seleção argentina do atacante Lionel Messi. Seleção da Argentina que tem 81 jogos em mundiais, com 43 vitórias, 15 empates e 23 derrotas, marcando 137 gols, sofrendo 93, tendo um total de pontos de 144. A seleção argentina participará da sua 18ª edição de Mundial, ficando de fora apenas do Mundial de 1938, 1950, 54 e não se classificou para a Copa do Mundo de 1970. A seleção argentina venceu as Copas do Mundo de 78 e 86 e foi vice-campeã em 1930, 1990 e 2014. E agora vamos falar de uma seleção 4 vezes campeã do mundo, a seleção italiana do zagueirão Bonucci. Vale destacar que a seleção italiana fez 83 jogos em mundiais, com 45 vitórias, 21 empates e 17 derrotas, além de marcar 128 gols, 77 sofridos e 156 pontos conquistados. A seleção italiana, assim como a argentina, tem 18 participações mundiais, conquistando 4 títulos em 1934, 38, 82 e a última conquista italiana foi na temporada de 2006. E chegamos ao nosso segundo lugar, que é a seleção da Alemanha do atacante Thomas Müller, porque a seleção alemã apareceu no primeiro mundial em 1934 e de lá pra cá foram 109 jogos, 67 vitórias, 20 empates e 22 derrotas, além de marcar 226 gols, tomar 125 e conquistar 221 pontos. A seleção alemã ficou apenas de fora de 2 Copas do Mundo, devido à Segunda Guerra Mundial, e ela participou de 19 edições, conquistando o título 4 vezes, em 1954, 1974, 1990 e na Copa do Mundo do Brasil de 2014. E vamos falar da seleção pentacampeã do mundo, porque o Brasil chega na Copa com um dos principais atacantes do mundo, o nosso craque Neymar. O Brasil também fez 109 partidas em mundiais, com 73 vitórias, 18 empates e 18 derrotas, além de marcar 229 vezes, tomar 105 gols e ter 237 pontos. E esse é o histórico do Brasil, são 5 títulos mundiais, 1958, 1962, 1970, 94 e 2002, além de 2 vice-campeonatos em 1950 e 1998, 2 terceiros lugares em 1938 e 1978 e 2 quartos lugares em 1974 e 2014, além de 20 participações em mundiais. A Copa do Mundo de 2018 foi a 21ª participação do Brasil em mundiais do futebol, e agora em 2022, no Catar, conquistaremos o nosso Hexa, com a 22ª participação do Brasil. Quer saber muito mais curiosidades sobre o Mundial do Catar? Então estarei deixando um card no final da tela, vai lá e dê uma conferida. Deixa aquele like, inscreve-se no canal e até o próximo vídeo.